Quando você entrar lá, você não se apavora, tá? Com o que você encontrar lá, tá? A palavra apavorar aqui tem o sentido de tremer, estremecer de medo. E não é só isso, tá? Quando você entrar lá, você não estremeça de medo com o que tem lá. E também não desanime. Vamos ler um texto comigo? Se encontra em Josué, no capítulo de número 1. O versículo de número 9 diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós estamos diante de um momento crucial na vida de Josué. Ele está tomando a frente de uma nação que está carregando uma promessa. Moisés faleceu. E eles então cumprem os dias de pranto, de luto de Moisés. Eles vão chorar durante 30 dias. E no fim dos 30 dias, Deus aparece. Deus fala com Josué. E a palavra para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Eu não falo para uma pessoa ser forte, ser corajosa, se ela é forte, se ela é corajosa. Isso nos dá a entender que Josué estava com medo, que Josué estava preocupado. Imagina você, da noite para o dia, ter sobre os seus ombros a incumbência de carregar quase 2 milhões de pessoas para entrar numa cidade, numa terra que Deus havia prometido. E não é só isso. A pessoa que antes estava na liderança desse povo era um grande homem, que havia feito coisas extraordinárias, em que o povo via a manifestação do próprio Deus no meio deles. Uma responsabilidade terrível. Algo que pode dar medo e assustar qualquer um. Mas Deus vem com ele numa palavra que é muito interessante. Deus vai dizer: olha, Josué, seja forte, seja corajoso. A palavra forte aqui não é o sentido de músculo, não é o sentido de força física. O que Deus está falando para Josué não é que Josué precisava malhar os seus bíceps, os seus tríceps, para poder conquistar. O sentido da palavra forte aqui é um sentido de ter um caráter firme, de se amarrar ou se prender em alguém. O que Deus está falando para Josué: Josué, você precisa se prender em mim, Josué. Assim como nós amarramos uma planta para que ela não quebre, nós colocamos um pauzinho e amarramos, nós temos um pauzinho que vai dar estabilidade para aquela planta. É isso que Deus está falando para Josué. Josué, se amarra em mim, Josué. Se prenda em mim, Josué. Se fortaleça em mim. Assim você vai conquistar. Assim você vai avançar. E não somente isso, Josué. Seja corajoso. O ser corajoso aqui não é somente fisicamente, de estar alerta, de estar atento, de vencer medos. Seja, Josué, corajoso no sentido de ter a sua mente firmada, de ter a sua mente firme num propósito, de estar atento ao propósito inicial. Deus está falando para Josué: Josué, se amarre em mim, se apegue em mim. E Josué, e também no caminho, Josué, sempre tenha a sua mente firme, a sua mente firmada no propósito inicial, em um propósito em que eu entreguei sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus vai falar para ele: Josué, por que, Josué, você precisa ser forte e corajoso? Para você não se apavorar e você não se desanimar. Agora você imagina, eu fiquei pensando nessa cena, eu falar para você assim: olha, aqui tem um quarto. E nesse quarto, entra lá, eu estou te dando tudo que está dentro desse quarto. Mas, antes de você entrar, eu quero te falar um negócio. Quando você entrar lá, você não se apavora, tá? Com o que você encontrar lá, tá? A palavra apavorar aqui tem o sentido de tremer, estremecer de medo. E não é só isso, tá? Quando você entrar lá, você não estremeça de medo com o que tem lá. E também não desanime, tá? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É ter medo daquilo que tem lá. E Deus está falando para Josué o seguinte: Josué, a terra está diante de você, Josué. Mas existem duas situações que vão vir contra você. Naquilo que eu te entreguei, naquilo que eu te prometi. Você vai vir medos terríveis, Josué. Medos que vão te fazer tremer. E vai vir desânimo.
O sentido de desânimo aqui não é esmorecer, ficar, eu quero ficar só deitado. Não. O sentido de desânimo aqui é o sentido de te fazer ficar dividido. Será que é? Será que não é? De te trazer divisão de pensamento. Então Deus está falando para Josué, para você vencer um medo de avançar, o medo que te faz estremecer e aquilo que te faz ficar duvidoso, você só vence estando apegado em mim. Você só vence isso estando apegado em mim e tendo uma mente firme. Você só vai vencer as dúvidas, você só vai vencer os medos de avançar estando apegado e com uma mente firme. Então, talvez a sua vida até aqui foi resumida nisso. Um medo que te faz tremer e coisas que te fazem duvidar. Eu quero te dizer aquilo que Deus disse para Josué. Seja forte e corajoso. Não forte na força do seu braço. Não forte nas forças das pessoas que estão ao seu redor. Mas se amarre, se apega em Deus. Se apegue nele. Grude-se nele. Se agarre nele. E tenha a mente fortalecida num propósito. Tenha a mente fortalecida num objetivo. Que você vai vencer todo sentimento de divisão, de dúvida, de medo, que te faz estremecer diante de uma situação. Porque isso acontece, situações que nos fazem estremecer de medo. Será que vai acontecer isso? As incertezas da nossa vida. Mas eu quero te falar que Deus te diz para você, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não te disse eu, seja forte e corajoso. Você pode vencer os medos. Você pode vencer aquilo que está diante de você. Se apegue em Deus. Se amarre nele. Como uma planta precisa estar amarrada para crescer e se fortalecer. Se amarre em Deus. E tenha a mente firme no propósito que Deus te entregou. Que você vai passar por tudo isso. Você vai vencer as dúvidas. Você vai vencer as incertezas e os medos. Não por sua força, mas porque você está se apegado naquele que pode todas as coisas. Me deixa orar por você. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai. Pelo meu amigo, pela minha amiga. Senhor, que eles sejam alcançados por Ti. Que eles sejam visitados por Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, e que eles sejam amarrados, apegados no Senhor. E tenham a mente firme num propósito. A mente fortalecida num objetivo. Para que eles possam assim, Senhor, romper com toda dúvida e romper com todo medo. E que o Teu nome seja glorificado na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.